Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar também a todos os colegas deputados que foram candidatos. Alguns estão no pleito ainda, né, porque tem segundo turno, outros se encerrou ontem. Cumprimento especialmente o deputado Enivaldo dos Anjos pela sua eleição lá em Barra de São Francisco. E o deputado Enivaldo, eu tenho certeza que fará uma excelente administração com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria. Mas o deputado Enivaldo fará muita falta a esta casa, não pelo fato de que nós comungamos o tempo inteiro das mesmas ideias, inclusive, né, muitas vezes já tivemos debates mais acalorados aqui, mas o deputado Enivaldo, com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria, sempre contribuiu muito para dar um direcionamento, sobretudo aos trabalhos aqui no plenário. Então, com certeza, fará muita falta, mas Barra de São Francisco, com certeza, ganha muito com isso. Parabéns, deputado Enivaldo. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão dos resultados das eleições. Essas eleições, obviamente, foram eleições atípicas, né, em função da pandemia, mas não só. Também se nota que cada vez mais as pessoas estão desanimadas com a política, com os partidos e com os políticos. Ontem e hoje eu estava observando o número de abstenções, votos brancos e votos nulos que tiveram essas eleições. É claro que as abstenções, uma parte disso deve-se à pandemia, obviamente, que pessoas do grupo de risco e tal, talvez tenham preferido realmente não ir votar, né? Mas o número foi alarmante. Então, é muito óbvio que isso não está relacionado apenas com grupos que não foram votar em função de ter no grupo de risco. Pegar só o exemplo de 3 cidades da Grande Vitória. Vitória, o município de Vitória tem 251 mil eleitores. Ontem, aproximadamente 64 mil não foram votar. 7.600 votaram branco, 8.500 votaram nulo, ou seja, 80 mil pessoas, entre aquelas que não foram votar, votaram em branco e nulo, se eximiram de participar do processo, 30% aproximadamente dos eleitores. Em Vila Velha, a situação é um pouquinho pior. Vila Velha tem 315 mil eleitores, bem mais do que Vitória. 79 mil não foram votar. Brancos e nulos somaram 32 mil, fazendo um total de aproximadamente 110 mil pessoas, 110 mil eleitores em Vila Velha não participaram de alguma forma do pleito. E na Serra, que tem 327.670 eleitores, 86 mil não foram votar. Entre brancos e nulo, dá mais ou menos 28 mil. 114 mil pessoas, ou 114 mil eleitores, se eximiram de participar do processo. Entendemos, uma parte desses eleitores não foi votar em função da pandemia, mas uma grande parte simplesmente porque preferiu não ir mesmo. Isso é grave. Esse desinteresse por um momento tão grandioso da democracia, enfraquece a democracia. E quando nós não participamos, apesar do nosso desânimo, depois nós não deveríamos reclamar que a Câmara de Vereadores ficou muito ruim, que o prefeito eleito não é o melhor, porque esses números fabulosos de pessoas que não foram participar ou que votaram branco e nulo, seriam mais do que suficiente para dar outra cara às câmaras de vereadores e outro resultado para os prefeitos eleitos, ou pelo menos eleitos em primeiro turno. Então isso é grave, não adianta a ideia de que eu estou protestando, lavando as mãos ou me abstendo,
ela não é uma ideia real de que isso melhore a democracia ou que eu estou protestando, então as pessoas vão tomar mais cuidado e vão melhorar. Claro que parcela disso é culpa dos partidos políticos que se nivelam muito por baixo, das próprias atitudes, conchavos e acordos subterrâneos que se fazem nos meandros políticos. Mas nós temos que fazer o contrário, não nos afastarmos dessa participação, mas nos aproximarmos e cobrar sempre, de tal forma que um dia a política seja melhor do que ela é hoje. Nós não vamos resolver nada em 4 anos, nós não vamos melhorar profundamente nada em 4 anos. Essas mudanças que nós tanto almejamos na política, elas se darão a conta-gotas, muito lentamente. Mas a gente precisa participar disso, e essas mudanças só ocorrerão à medida em que nós participarmos cada vez mais, cobrarmos cada vez mais, entendermos cada vez mais como funciona o sistema e a política brasileira. Então, assim, eu lamento que tanta gente, deputado Torino, tenha deixado de votar nas eleições ontem. Eu vi hoje no jornal que tem até em município que o número de abstenção é maior do que o número de voto que o prefeito eleito teve. Isso é grave, isso é muito grave. Então, assim, a gente precisa repensar isso. Entendo, friso mais uma vez, o desânimo em relação à política. Mas o remédio para isso não é o afastamento da política e nem a não participação. Muito pelo contrário, deveria ser uma participação cada vez maior. Lembrando sempre, não adianta, a transformação está nas nossas mãos. Nós não vamos ter um dia, um iluminado que vai cair do céu e vai resolver todos os nossos problemas. Esses problemas terão que ser resolvidos por nós, com a nossa participação. Do contrário, não haverá solução. Muito obrigado, presidente.